Anteriormente a gente tinha falado aí de uma das características das organizações que estão operando já nesse paradigma da era digital, né? Que foi a colaboração. A gente falou um pouquinho ali sobre como é que isso funciona e alguns casos, né, ali para a gente materializar bem isso. Uma segunda característica que eu quero trazer aqui para vocês é a autogestão. Tá? Você deve estar se perguntando agora, tipo, cara, autogestão. Então, todo mundo ela tem a sua gestão, qual é a hierarquia, então existe o chefe, não existe o chefe, como é que é esse negócio de autogestão, né? Justamente isso, essa confusão que se instala, né? Existe a auto-organização e existe a autogestão, né? A autogestão é o seguinte, eu gosto sempre de começar a explicar pela autonomia, tá? O que é uma autogestão? É uma das coisas que fazem você ter um organismo vivo, né, e gerido pelas próprias pessoas, né? Você não tem um líder, né? Você não tem tipo, cara, esse aqui é o CEO, esse aqui é o diretor, esse aqui é o VP, esse aqui é... Não tem isso, tá? Na autogestão é o seguinte, você tem um propósito, tá? Por que aquela empresa nasceu para quê? Né? Qual o objetivo daquela empresa? E você tem pessoas, né? Trabalhando dentro desse organismo. A partir desse princípio, você tem organismos vivos. Tá? A autogestão, ela parte do princípio que eu tenho autonomia, eu como pessoa, eu como colaborador, eu como empresa, tenho autonomia para atuar dentro de um determinado tipo de mercado, né? De um nicho de mercado. E se a gente trouxer aqui para dentro da organização, a pessoa tem autonomia para agir mediante as coisas que vão acontecendo dentro daquela organização. Não necessariamente você precisa de um líder, um chefe, lhe dando ordem, dizendo faça isso, faça aquilo, vai por esse canto, vai por aquele canto. Não necessariamente. A autonomia, ela te leva a dizer assim, cara, ó, se a minha organização ela tem como objetivo, sei lá, vender 1 milhão de violões, né, para o mercado cearense, digamos assim, para cada pessoa que está trabalhando dentro daquela organização, você delibera, né, você como líder situacional, você delibera para aquelas pessoas o que é que elas podem fazer e elas vão automaticamente evoluindo. Tá? Não necessariamente tem uma pessoa para ficar mandando, faz isso, faz aquilo. Né? E aí eu acabei de falar, um líder situacional. Por que eu falo isso? Isso é um outro traço de uma organização que ela trabalha a autogestão. Quando você está trabalhando autogestão, não quer dizer que você não tem uma liderança, tá? Outro dia eu estava lendo aí um livro, né, que falava sobre a holacracia, né? Se vocês não conhecem, eu deixo aí uma dica de leitura aí para vocês estarem pesquisando e lendo sobre isso. É um livro chamado Holacracia, né, onde ele decreta lá o fim das hierarquias, né? Aí se eu quebrar as hierarquias, ainda assim eu vou ter liderança? Claro que sim. Tem pessoas que entendem mais de financeiro. Naturalmente, assuntos que tendem a ser ou tendem a levar a gente, a conduzir a gente a pensar financeiramente, tem aquela pessoa que entende mais do financeiro. Se eu tenho assuntos que são de marketing, então naturalmente a pessoa que mais entende de marketing, ela vai conduzir, ou seja, são lideranças situacionais. Acabou o assunto, ela volta para dentro de um grupo, para dentro de um círculo, né? Então, isso é uma operação de autogestão dentro da organização. E quem decide quem são esses líderes? As próprias pessoas que estão ali dentro. Acontece, ou tem um projeto, ou tem uma entrega, ou tem um problema a se resolver, as próprias pessoas vão se dizendo, cara, esse problema está relacionado com o quê? Está relacionado com tecnologia. Então vou selecionar ali o Davi, que o Davi tem mais afinidade com tecnologia, ele pode conduzir a gente para um sucesso disso daqui, sobre esse assunto. Então as pessoas elas tendem a decidir, né? Então gira aí esse conceito de
de liderança situacional. Isso é fantástico, né? Muito difícil de se trabalhar, né? Muito difícil porque pessoas ainda gostam de receber ordens. Porque a gente foi criado, né? Se não nós, mas os nossos pais foram criados muito fortemente ali naquele regimento do paradigma do comando e controle, né? Naquele paradigma do passado que a gente chama, né? Da era industrial, que eu tenho a hierarquia e eu tenho que me submeter a aprovações dessa hierarquia. Quando eu estou falando de autogestão, não tem isso. Então eu trago aí para vocês a autonomia, ou seja, a pessoa se sentir autossuficiente para desenvolver aquele cargo, e a liderança situacional, tá? Mas tem um outro traço de cultura que eu quero deixar aqui, ainda falando sobre autogestão, que é a segurança psicológica. Imagina, você está aqui, você é um líder situacional, né? A equipe deliberou isso para você, né? Tipo, cara, um grupo de pessoas, somos 10 pessoas, 9 das 10 pessoas apontou para você, porque você é a 10ª, e disse, olha, tu é o líder dessa situação, vai lá e faz. Então você, a partir desse momento, você tem autonomia suficiente para fazer aquilo ali. Mas as pessoas que delegaram essa liderança situacional para ti, elas também têm uma segurança psicológica para dizer, cara, eu acho que isso é assim, eu acho que isso é assado. Se você não puder ser você mesmo, né? Se você não puder ser quem você é dentro de uma organização, então ela não necessariamente está sendo uma liderança situacional, né? Está sendo mais uma vez aí traços resgatados aí da era industrial do comando e controle, que é tipo assim, cara, agora eu sou o líder situacional, eu mando e vocês obedecem. Não é assim, né? Então, quando eu falo em segurança psicológica, a gente criar aquele ambiente onde todo mundo pode compor essa liderança. A liderança pode ser de 2 ou mais pessoas, né? Tipo, cara, eu tenho uma pessoa aqui fazendo a liderança, mas todas as pessoas estão colaborando para que aquela liderança, para que aquela coisa aconteça. E para isso, elas têm que se sentir à vontade de ser quem elas realmente são e trabalhar nesse sentido de que, se elas podem desenvolver uma ideia, se elas podem co-criar alguma coisa, elas podem ajudar aquela liderança situacional, que não necessariamente é o cara que vai pegar e desenvolver todas as atividades, mas é uma pessoa que normalmente jogada aqui não necessariamente jogada, mas uma pessoa que é colocado nessa situação, né? É um líder situacional, onde as pessoas confiam nele, na tomada de decisão dele. Mas não quer dizer que o poder da tomada de decisão está só com essa pessoa. Então, quando a gente fala de autogestão, tem esses 3 traços da autogestão que eu gostaria de deixar aqui. Repito, não são só esses, mas esses são os que eu percebo e eu venho atuando, estudando, pesquisando muito com relação a isso. E esses 3 traços realmente te conduzem para uma era diferente, uma era digital. Mas isso é uma mudança de cultura, né? Então não acontece de um dia para a noite. A gente é feito de pessoas, e pessoas têm culturas diferentes, e culturas diferentes, quando se jogam dentro de uma organização, formam uma terceira, uma quarta instância de cultura ali. Ok? No próximo vídeo, eu queria deixar para vocês aí o terceiro elemento, a terceira característica aí de empresas que já operam aí na era digital. Então, até lá. Espero vocês.